Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabedoria Estoica. Hoje, adentramos um território muitas vezes negligenciado no contexto da filosofia estoica: a sexualidade. Ao explorar este tema, venderemos o segredo obscuro que está relacionado nas entrelinhas das antigas práticas estoicas. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e compreensão mais profunda do nosso próprio ser. Mas antes peço que deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Os estoicos defendiam que o bem supremo e único do ser humano é a virtude, que consiste em viver de acordo com a razão e a natureza. Para isso, era preciso controlar as paixões, as emoções e os desejos, que eram considerados vícios da alma e fontes de sofrimento. O homem sábio, segundo os estoicos, era aquele que conseguia se libertar das paixões e alcançar a tranquilidade, a independência e a harmonia interior. Mas o que os estoicos pensavam sobre a sexualidade? Como eles lidavam com o prazer, o amor e o sexo? Será que eles eram contra ou a favor dessas manifestações humanas? Qual era o segredo obscuro da sexualidade no estoicismo? A resposta não é simples, pois os estoicos não tinham uma posição única e uniforme sobre esse tema. Eles tinham diferentes opiniões e argumentos, que variavam de acordo com o contexto histórico, cultural e pessoal de cada um. No entanto, podemos identificar algumas tendências gerais e alguns pontos em comum entre eles. Uma dessas tendências era a de valorizar o casamento como uma instituição social e moral, que servia para a procriação e a educação dos filhos. Os estoicos viam o casamento como uma forma de cumprir o dever natural de perpetuar a espécie humana e de contribuir para a ordem cósmica. Eles também reconheciam que o casamento podia ser uma fonte de amizade, companheirismo e apoio mútuo entre os cônjuges. No entanto, os estoicos não idealizavam o casamento nem o amor conjugal. Eles sabiam que o casamento podia trazer problemas, conflitos e infelicidades. Eles também sabiam que o amor podia se transformar em paixão, ciúme e possessividade. Por isso, eles recomendavam que os casados mantivessem uma certa distância emocional e racional em relação ao seu parceiro ou parceira. Eles aconselhavam que os casados não se deixassem levar pelo prazer sexual nem pelo apego afetivo, mas que agissem com moderação, respeito e fidelidade. Outra tendência dos estoicos era a de criticar o sexo fora do casamento, especialmente se fosse motivado pelo prazer ou pela luxúria. Os estoicos condenavam o sexo como um fim em si mesmo, pois ele representava uma perda de controle sobre as paixões e uma submissão aos instintos animais. Eles também condenavam o sexo como uma forma de exploração ou violência contra outras pessoas, como a prostituição, o adultério, a pedofilia ou o estupro. Os estoicos defendiam que o sexo deveria ser praticado apenas dentro do casamento e apenas com a finalidade de gerar filhos. Eles não viam o sexo como uma fonte de prazer ou de felicidade, mas como um mal necessário ou um dever moral. Eles também não viam o sexo como uma expressão de amor ou de intimidade, mas como uma função natural ou um acordo social. Mas será que todos os estoicos seguiam essas regras rigorosas sobre a sexualidade? Será que eles eram todos celibatários ou castos? Será que eles não sentiam nenhum prazer ou nenhuma emoção no sexo? A resposta é não. Apesar de pregarem uma ética austera e racional sobre a sexualidade, os estoicos não eram todos iguais na prática. Alguns deles eram mais flexíveis ou tolerantes do que outros. Alguns deles reconheciam que o sexo podia ter outras funções além da procriação, como a saúde, a higiene ou a recreação. Alguns deles admitiam que o sexo podia ser fonte de algum prazer ou de alguma satisfação pessoal. Além disso, os estoicos não eram imunes às paixões humanas. Eles também sentiam atração, desejo, amor e ciúme. Eles também tinham suas preferências, fantasias e fetiches.
Eles também cometiam erros, falhas e pecados. Eles também sofriam, choravam e se arrependiam. O segredo obscuro da sexualidade no estoicismo é que os estoicos eram humanos como nós. Eles tinham uma teoria sobre a sexualidade, mas também tinham uma experiência sobre a sexualidade. Eles tinham uma filosofia sobre a sexualidade, mas também tinham uma história sobre a sexualidade. Eles tinham uma razão sobre a sexualidade, mas também tinham um coração sobre a sexualidade. Os estoicos tinham uma visão negativa sobre a paixão, pois a consideravam uma perturbação da alma que impedia o uso correto da razão e da virtude. Eles acreditavam que a paixão era um sentimento ou uma emoção excessiva que se opunha à lucidez e à natureza. Entre as paixões, eles destacavam a ira, o medo, o desejo e o prazer one. Os estoicos defendiam que o sábio deveria se livrar das paixões e buscar a ataraxia, ou seja, a tranquilidade e a indiferença diante dos acontecimentos externos. Eles ensinavam que o sábio deveria se guiar pela razão e pela natureza, que eram expressões da ordem cósmica e do destino. Eles afirmavam que o sábio deveria aceitar tudo o que acontece como parte de um plano divino e racional, sem se abalar ou se revoltar. Os estoicos não negavam a existência das emoções, mas propunham uma forma de lidar com elas de modo racional e moderado. Eles distinguiam entre as paixões, que eram irracionais e prejudiciais, e as afecções, que eram racionais e benéficas. As afecções eram sentimentos adequados à razão e à natureza, como a alegria, a cautela, o desejo racional e a vontade. Para concluir, podemos dizer que a sexualidade no estoicismo é um tema complexo e controverso, que envolve aspectos morais, sociais e pessoais. Os estoicos tinham uma visão racional e naturalista sobre a sexualidade, que buscava controlar as paixões e promover a virtude. Eles valorizavam o casamento como uma forma de cumprir o dever natural de gerar e educar os filhos, mas também como uma fonte de amizade e companheirismo. Eles criticavam o sexo fora do casamento, especialmente se fosse motivado pelo prazer ou pela luxúria, pois ele representava uma perda de controle e uma submissão aos instintos animais. Eles defendiam que o sexo deveria ser praticado apenas dentro do casamento e apenas com a finalidade de procriação, mas também reconheciam que o sexo podia ter outras funções, como a saúde, a higiene ou a recreação. No entanto, os estoicos não eram todos iguais na teoria nem na prática. Eles tinham diferentes opiniões e argumentos sobre a sexualidade, que variavam de acordo com o contexto histórico, cultural e pessoal de cada um. Eles também tinham suas experiências, preferências e emoções sobre a sexualidade, que nem sempre coincidiam com suas doutrinas. Eles também eram humanos como nós, e por isso estavam sujeitos a erros, falhas e pecados. O segredo obscuro da sexualidade no estoicismo é que os estoicos eram mais do que filósofos, eles eram também amantes.